Graça e paz da parte do eterno Deus, querido a todos. Que Deus em Cristo, de uma forma tremenda e especial, continue vos abençoando em nome de Jesus. Estamos nos preparando para mais uma live, para concluir. A gente sabe que nós somos trabalhadores, a nossa vida é trabalhar. Então, a gente sabe também que hoje, segunda, para aqueles que não estão de férias, para aqueles que não estão de folga, eles estão trabalhando, né? O máximo que ele pode estar fazendo agora pode ser o horário de almoço, mas o horário de almoço é tão corrido. Mas essa live, vamos concluir, ela deve ficar aí por 30 dias mais ou menos. Mas aí você pode estar vendo, e ainda que você não participe aqui conosco, tá? Os que puderem participar para nós é bom, porque sabe que alguém está nos ouvindo já, está participando. Mas é assim, eu também só posso fazer dentro do meu tempo, porque eu também sou uma pessoa ocupada. Então, dentro do meu tempo é que eu procuro trazer algumas informações. Dizendo, olha só, que quando nós terminamos aqui, que termina hoje, o que se trata, versículo por versículo, dentro de alguma perspectiva acerca de Sansão, hoje a gente conclui o capítulo 16. Você que está conosco agora, você pode observar os capítulos anteriores. Isso você vai encontrar aqui nesse canal, tá bom? Então, nesse canal você pode participar e observar os outros. É claro que a gente não estamos pregando, a gente estamos falando, dando algum ponto de vista, fazendo algumas perguntas, ouvindo alguns comentários e, às vezes, participando também de alguns comentários aqui. Então, o que nós estamos tratando aqui é sobre Sansão. Por quê? Porque Sansão foi um herói. A história de Sansão é muito conhecida. O homem da força extraordinária. Não é? O homem que Deus escolheu como nazireu desde o ventre da mãe. Até a sua mãe teve algumas obrigações para que esse menino viesse a nascer, que era Sansão. E observando, nós trouxemos os 4 capítulos, e nós, no primeiro capítulo, que é o 13, já está aí, o capítulo 13, em 2 partes, o capítulo 14 e o capítulo 15. Terminamos o capítulo 15, observa lá o versículo final do capítulo 15, você vai ver que Sansão passou a governar, estava governando Israel. Não era só Dan, que ele era danita, não era só Dan, ele estava governando, tá? Depois das suas conquistas sobre os filisteus, guerra que houve entre eles. O capítulo 15 termina dizendo que Sansão reinava há 20 anos ali na liderança. Aí começa o capítulo 16. E o capítulo 16 vai destacar, tá? Vai destacar na epígrafe mesmo, você vai observar que o ponto mais forte ali é Sansão e Dalila e os resultados. Agora, observando os capítulos, observando a jornada de Sansão, as andanças de Sansão, o olho de Sansão, para onde a visão de Sansão apontava, né? Quando no capítulo 14, nos versículo 1, ele pede à mãe
o pai para ir buscar para ele, para ir contratar para ele, para ir fazer o conhecimento da menina que ele se apaixonou, e os pais vai. E lá, nessa jornada acontece o leão, nessa jornada acontece a preparação de casamento, nessa jornada acontece o casamento. Aí depois você já vê o casamento de Sansão, depois já vê o capítulo 15 também, que nos trouxe uma história muito linda acerca do governo de Sansão. Então, no capítulo 14, no 15, né, você encontra os motivos da guerra. Motivo de Sansão de guerra, porque no capítulo 15, Sansão vai buscar a mulher, vai para onde está a mulher que ele casou no capítulo 14, deixou ela lá no finalzinho, depois de algumas contendazinhas, e Sansão se aborreceu e foi embora. Você vai ver também nos vídeos passados. Pega os vídeos para entender melhor. Aqui é só para a gente... E aí passa o capítulo 13, nascimento, casamento. Sansão, depois de algum tempo, vai buscar a mulher, vai plantar a mulher, o pai dela não deixa, chega lá, porque tem dado ele para o amigo, oferece outro. Sansão pega a raposa e toca fogo na seara do filisteu. Os filisteus vai lá e mata a mulher e mata o homem. Aí começa a guerra. Mandam prender Sansão, o povo de Judá vai lá e prende Sansão, os próprios parceiros, entrega a Sansão 3.000 homens. Está tudo aí no vídeo. Então aqui hoje, o capítulo 15 termina dizendo que Sansão reinava, liderava, né, ao povo de Israel por 20 anos. Agora escute, quando o capítulo encerra, no capítulo 15, vou só trazer de volta para que você possa... O capítulo 15 encerra assim, ó, versículo 20. Sansão julgou a Israel. Ele era o juiz de Israel agora. Estava lá julgando Israel. Julgou Israel, não só a tribo dele, a tribo de Dan, mas todo mundo, todo Israel, as 12 tribos. E nos dias do Filisteu, quer dizer, no tempo que Filisteu reinava, a Israel já estava sendo liderado por Sansão. Sansão venceu algumas batalhas. Tá? Você vai acompanhar isso nos vídeos passados e lendo. Só que aqui no versículo, o versículo termina dizendo que Sansão julgava Israel nos dias dos seus inimigos, durante 20 anos. É o último versículo do capítulo 15. Então, o que é que está dizendo no versículo 20, do capítulo 15? Que Sansão julgava, era juiz, era tempo de juízes, julgava Israel, não era a tribo de Dan, eu volto a dizer isso, eu quero que você pegue isso. Por isso que eu repito, quando eu repito algo é para você pegar. Aí, ele está lá reinando. Está tudo bem, ele está reinando na sua casa, em Israel. Agora nós vamos para o capítulo 16. Eu fiz questão de falar sobre isso, para que quando você vá para o capítulo 16, que é um tempo depois do que havia acontecido, aí começa o capítulo 16. É assim que eu entendo. Começa o capítulo 16, aí vem a narrativa do capítulo 16. É fato que esses 20 anos vai trazer de uma forma geral o tempo que Sansão reinou, governou, foi juiz. Mas você não vê nenhum momento agora, já que ele estava liderando, o capítulo 15 termina dizendo que ele já está liderando, não tem para que agora Sansão deixar o seu povo, deixar Israel e ir para a província do Filisteu. Deus não mandou, Deus não pediu, ele simplesmente foi.
E ele foi atrás de quê lá? Deus não mandou. Ele foi atrás de quê? Confusão? A Bíblia não resiste que Sansão casou com algumas do seu povo nesse período, não. Porque Sansão estava inclinado, era dele. Sansão estava inclinado a essa situação. Qual? É o que a gente vai observar agora a partir do capítulo 16. Capítulo 16 é os momentos finais da vida deste homem, da história deste homem. Este homem podia ter outra história? Sim, porque essa história não foi Deus que escolheu para ele. Esse foi o rumo que ele destinou. E está indo. Só que Sansão é aquela pessoa que não fala muito com Deus, não agradece muito a Deus pela sua história, não agradece a Deus muito pela sua força. Vê quando ele matou os 1000? Vou eu ser entregue agora? Vou eu, entende? Vou eu morrer de sede aqui? Então Sansão não era um homem muito de oração. Sansão não era um homem muito de agradecer a Deus pelos feitos que ele fazia. A Bíblia não mostra isso. Mas Sansão era muito inclinado às mulheres filisteias. E as mulheres filisteias na vida de Sansão, nenhuma veio para trazer benefício para ele. No capítulo 16, hoje eu estou com um bom tempo, no capítulo 16, Sansão vai atrás daquilo que ele gosta, daquilo que ele está sendo impulsionado. O capítulo 16 já começa ele indo a 5 quilômetros, ele vai para Gaza, e lá ele não vai fazer a obra de Deus. Não. Porque ele já tinha conquistado, ele já estava sendo juiz, ele tinha que continuar sendo juiz, cuidando do seu povo. Mas agora ele vai de novo para onde Deus não mandou ele ir. E o interessante é que, depois do último feito de Sansão, os inimigos recuou, mas não recuou o trabalho para conquistar de novo o povo. Eles agora estavam maquinando e preparando ferramentas para aniquilar aquele que tirou o seu lucro. E quem tirou o lucro dos filisteus? Sansão. Se Sansão estava governando como juiz ali em Israel, os filisteus já haviam perdido batalha. Só que tudo que Sansão fez, os filisteus não esqueceu. O filisteu é um tipo de diabo. O diabo não esqueceu do que Sansão aprontou. O inimigo não esqueceu do que Sansão aprontou e estava preparando mais para destruir, preparando ferramentas, arapuca, ciladas para destruir Sansão. É interessante que Sansão tem um vício. Qual é o vício de Sansão? Qual é o vício que você vê em Sansão aqui? Sansão, os seus olhos não enxergavam a mulher do seu povo, mulheres entre o seu povo. Sansão era atraído pelas mulheres filisteias. Era o seu desejo, eram os seus olhos. Agora Sansão vai para Gaza, ele não vai para Gaza porque Deus mandou, ele não vai para Gaza porque ele orou, ele não vai para Gaza porque vai por uma oração. Não, ele vai para Gaza porque ele quer, ele tem instinto, ele quer algo. E qual é algo que Sansão quer? O que é que estava chamando Sansão a Gaza?
Tu sabe? Não sabe? Bora para a Bíblia. Aqui começa o capítulo 16. Sansão e os seus impulsos. Eu volto a dizer que a história de Sansão poderia ser uma história fenomenal, muito mais do que o que a gente participa. A história de Sansão podia ser uma tão linda que nem a de Davi e de outros. Mas Sansão, ele era inclinado para as mulheres filisteias. Então, vamos para o capítulo, abre a tua Bíblia aí, e vamos aqui versículo por versículo. Os versículos eles são divididos em parte. A gente vai comentar algumas partes dos versículos. Então, vamos lá. Esse capítulo ele é muito grande. Parece que ele tem 30 e poucos. O 15 e o 14, o 15 e o 14, ele nos traz 20, né? Mas aqui são divididos em partes. E o capítulo de número 16, ele traz 31. Ele traz 31 versículos. Então, a gente vamos observar, tá? A gente vamos observar aqui agora um pouco sobre Sansão. Enquanto a gente começa aqui, deixa eu abrir aqui o retorno para mim ver como é que está saindo, como sempre aí, como está saindo aí a voz, tá? Já estou aqui, já busquei aqui, observar, tá? Então, a gente vamos observar aqui agora, tá bom? Ele é um pouco atrasado, a internet entrega um pouco atrasado, mas a voz está boa, o fundo também está legal. Então, vou botar aqui o retorno, tá bom? Para a gente acompanhar também essa live. E você pode também, tá? Distribuir aí para alguém que queira participar ou deixar aí o teu comentário, tá bom? Deixa aí o teu comentário aí e vai ser legal, tá certo? Vai ser legal tu deixar o teu comentário aí também, ok? Ok. Então, ó, a iluminação tá boa. É o que nós temos. Eu tenho um fone aqui, mas nem vou usar nenhum fone. Porque eu achei que tá bom essa voz. Eu sou gago mesmo, então para mim tá bom por momento. Então vamos lá, Bíblia na mão. Vamos fazer aqui uma oração. Bondoso Deus, eterno e magnífico Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, derrama na tua graça e do teu poder, fala em cada vida, fala em cada coração através desse áudio, deste vídeo, desta live, nesse momento, agora ou logo mais, quando chegar em poder de cada um, na mão de cada um, mas que abre nossa mente, faz com que a gente possa compreender mais a cada versículo, porque a tua palavra já foi revelada, a tua palavra já foi inspirada, e o que eu preciso aqui é da tua graça para que o Senhor nos ilumine, nos dê iluminação em cada texto, em cada versículo, e que a gente possa aqui, através deste momento, transmitir a tua palavra para cada um daqueles que estão conosco em nome de Jesus, e que possamos aprender um pouco mais com a tua palavra aqui com a história, com a narrativa de Sansão. Meu Deus, que nós possamos arrancar para nossas vidas algumas lições, que nós possamos trazer para nossas vidas algumas aplicações e que possamos entender que a história de Sansão poderia ser outra, poderia ser melhor do que essa. Que a gente possa nos policiar e entender
que não é força, não é status, não é vingança, não é ignorância, mas que a gente possa entender que tudo vem de Ti, que nós possamos agradecer por esse momento. E sem a Tua presença em nossas vidas, nós não somos nada. Há segredo que é nossos, há segredo que não pode ser revelados, mas há segredo que pode sim ser revelados. Então Deus, fala em nossa vida, em nosso coração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Então vamos lá. Entrou um comercial aqui, no fundo, né? A gente tem que tirar para continuar a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Então vamos lá. Entendendo que do capítulo 15 para o capítulo 16 havia um espaço, né? Havia um período, né? Então, o versículo de número 16 começa assim, tá? Ele começa assim. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e uniu-se a ela. Ele já vai para Gaza e em Gaza ele não está no meio do seu povo. Ele deixa aqui a 5 quilômetros, sai da sua casa, da onde ele tinha a obrigação de cuidar e proteger contra os filisteus. E agora ele vai mais uma vez para Gaza, para a terra inimiga, desta feita para Gaza. E quando ele chega em Gaza, o versículo já começa a dizer que ele viu. E viu ali uma prostituta. Dá para entender que a intenção dele foi essa. Porque ele vai lá e vê uma prostituta e já fica com ela. Agora, os versículos seguintes, eu quero que você veja umas coisinhas para a gente entender melhor. Quando ele chega em Gaza, a primeira, ele vê, ele viu uma prostituta e já se interessou por ela. E já se uniu a ela, a uma prostituta filisteia. Uma prostituta do povo que ele deveria, agora já estava julgando, que ele deveria evitar. Mas lá está ele. Ele gosta. Ele gosta da prostituição aqui. Ele gosta da prostituição. Ele gosta de se prostituir. Ele é a sua tendência. Sabe como é que é? A sua tendência. Ele não gosta de se deitar com a mulher. Ele não tem interesse pela mulher do povo dele, da sua família, que era grande. Era 12 tribos. Ainda que ele fosse de Dan, ele podia, não quisesse o povo de Dan, ele podia pegar qualquer outra. Mas entre o seu povo, fazer uma família entre o seu povo, viver entre o seu povo. Mas não, agora ele vai, já chega lá e já arruma quem? Uma prostituta. Uma prostituta. E agora você não venha no comentário dizer que era Deus que estava impulsionando ele para ele agora arrumar encrenca com os filisteus arrumando uma prostituta. Bem verdade que, eu já disse anteriormente, vou dizer de novo, tá? Que é para você memorizar essas coisas. Enquanto Sansão estava governando como juiz em Israel, a fúria dos filisteus contra Sansão, eles não iam lá. Mas contra Sansão, a fúria do filisteu continuava. Os filisteus estavam preparando, de olho em Sansão, preparando o vacilo de Sansão. Porque eles tinham medo de Sansão. Eles tinham medo de Sansão por causa da força de Sansão. Mas ele estava armando contra Sansão. Estava procurando contra Sansão.
Estava na espreita contra Sansão. Ele queria saber de onde vinha aquele força, quem era aquele homem. Quem era, o que estava acontecendo. Porque, olha, os filisteus, tudo que ele fazia, eles agradeciam ao Deus dele. Aqui a gente pega um ponto importante. Os filisteus, até todas as batalhas que eles conquistavam, ele agradecia os deuses dele. E o povo de Israel nem tanto. E os crentes, nem se fala. Tem crente aí que é abençoado, bênçãos e mais bênçãos, livramentos e mais livramentos, vitórias e mais vitórias, mas eles não agradecem a Deus, não sabem agradecer, vai vivendo. E outros também que é derrotas e mais derrotas, mas não está nem aí. Vai levando no natural. Sansão tinha dom, tinha força, mas era dada pelo Espírito Santo, era dada por Deus. E às vezes Deus até, no meio das quedas de Sansão, dos problemas de Sansão, Deus ainda operava. Mas escuta, vamos para frente. Então, é um perigo aqui. Sansão saiu do seu país, da sua terra, da sua província, para os filisteus, para se prostituir lá. Não. Agora eu lembrei do senhor, mas agora eu lembrei do senhor. Meu pai contava. Meu pai já está com Deus. Meu pai contava que deixa eu ver aqui um negócio aqui que tô precisando aqui. Não tá se carregando. Então a gente tem que estar pronto. Sim, vamos lá. Isso é live, isso é ao vivo, isso não é gravações não. Meu pai contava que um certo irmão, não sei se você já ouviu essa história, não me pergunte o nome do irmão, não me pergunte onde foi. Meu pai contava que a gente ouvia, né? Meu pai contando que um certo irmão saiu para pecar em outro estado. Em outro estado porque ninguém conhecia ele. Não sei se você já ouviu essa história, se é mais ou menos assim. E quando chega lá, entra num bar e começa, parece que vai beber, alguma coisa assim. E parece que esse rapaz era um pastor. Aí a atendente era crente daquela religião. E quando ele pede, pastor, o senhor aqui? Irmão, você pode se esconder de quem você quiser, agora de Deus ninguém se esconde, irmão. Sansão saiu da sua província, da sua terra, e foi a 5 quilômetros. O versículo já começa dizendo que ele foi se juntar a uma prostituta. Ele viu a prostituta. Tem mais detalhe? Não sei. Mas o que eu posso ver aqui é o texto. Onde a Bíblia se cala, eu tenho que me calar. Mas onde a Bíblia fala, eu tenho que ouvir. Eita glória. A Bíblia fala, eu ouço. A Bíblia se cala, eu não ouço. Escute. Foi a Gaza e viu ali uma mulher prostituta. Vai trazer o grego, o hebraico? Não vou trazer nem grego, nem hebraico, nem aramaico, não. Vou trazer o texto. Se casa com uma prostituta. Mas pode trazer aí? Pode trazer aí, arranhado, mas traz. Aí o versículo 2 diz assim: e disseram os gazistas, os moradores de Gaza, ficaram sabendo que alguém apareceu lá. Quem? Sansão apareceu. Sansão apareceu aí, ó. Aí disseram que Sansão apareceu. Então, os de Gaza, Sansão chegou aqui. Então,
cercaram a cidade. Cercaram a cidade. Cercaram a cidade. Ele entrou na cidade e cercaram a cidade. E durante todo o dia, toda a noite, durante toda a noite, esperava em silêncio, na porta, dizendo: a qualquer momento, até amanhecer, então daremos cabo dele. Você vê, Sansão vai para Gaza, vai para o território do inimigo. O inimigo fica sabendo que Sansão chegou lá, está lá. Aí eles armam uma cilada para Sansão. Irmão, olha só. Iluminação de Deus, aquilo que ele nos traz, que ele nos revela sobre o texto, é o que eu vou procurar passar aqui hoje. Hoje. Vou passar a procurar aplicar aqui as visões do texto, aquilo que Deus vai nos iluminar aqui, nos trazer. E nesse versículo aqui, Deus já nos trouxe uma iluminação tremenda. Qual? Eu não ouvi. Não tem problema, vai ouvir hoje. Transmita isso, apresente isso. Ó, vou reler de novo. Você vai ler aí e você vai entender algo aí, quando você começar a ler. Por quê? Ó, versículo de número 2 do capítulo 16. E disseram ao povo de Gaza: Sansão chegou aqui. Sansão está aqui, ó. Sansão chegou. Ele está aqui. Aí começaram a preparar uma ferramenta contra Sansão. Então disseram, cercaram a cidade durante toda a noite. Esperava em silêncio, na porta da cidade, dizendo: em algum momento ou no amanhecer, então daremos cabo de Sansão. Irmão, Sansão foi para um lugar se prostituir, aonde o inimigo, vendo que ele chegou na... Você já pegou passarinho já? Você já pegou alguma coisa? Você já fez alguma arapuca? Você já fez alguma arapuca? Então, as pessoas que procuravam matar Sansão estavam lá. O texto diz que é os de Gaza que se prepara. Como é que a pessoa sai da sua casa, da sua parentela, da sua família e vai para o lugar de morte, irmão? Que fome terrível é essa? Que fome terrível é essa por prostituição, irmão? Sansão não foi para lá guerrear com ninguém, nem brigar com ninguém, não. Sansão foi se prostituir no lugar aonde a ameaça de morte na sua vida era constante. Isso é brincar com a morte, irmão. Isso é brincar com o inimigo. E que lição nós aprendemos aqui? Irmão, lugares que ameaçam a tua integridade, lugar que não é bom para você, lugar que vai te prejudicar, lugar que quer fazer o teu mal. Mas o problema, sabe o que é? É que Sansão não estava preocupado com isso, ele confiava em si mesmo. Ele confiava tanto em si mesmo, ele estava tanto cheio de eu, que ir para Gaza se prostituir, ninguém olhava para Sansão, ninguém enfrentava Sansão. Ninguém enfrentava Sansão. Mas fazia armadilha contra Sansão. Cercar a cidade e amarrar os portões, esperando Sansão aparecer. Deu para entender? Ficaram na espreita contra Sansão. Agora, tudo isso não deveria ser evitado? Deveria.
E por que não foi? Porque Sansão não foi para Gaza fazer a obra de Deus, irmão. Sansão foi para Gaza, desceu para Gaza, Deus não mandou ele descer para Gaza, ele foi para Gaza se prostituir, irmão. Onde é que Deus está nesse negócio, irmão? Não, eu tenho que entrar no bar porque tenho que salvar a alma. Eu tenho que entrar, eu vejo cada história, irmão. Eu tive que entrar na discoteca porque lá eu ia salvar. Ô, irmão, ô, irmão. Ô, irmão. Tem cada coisa, irmão, tem cada Sansão por aí, cheio de força, cheio de ousadia, cheio de si, vai para o lugar que não deve ir, e ainda com desculpa que é fazer a obra. Sansão foi lá fazer a obra, irmão. Sansão foi em Gaza fazer a obra. Sansão não foi em Gaza fazer a obra, irmão. Sansão foi em Gaza se prostituir. O inimigo estava lá, armou cilada para matá-lo, mas não era tempo ainda. Tudo é a misericórdia de Deus, irmão. É Deus livrando você do mal. Mas as coisas vão acontecendo, você se sai de uma, se sai de outra e vai achando que é normal. Não é normal não, irmão. São as oportunidades que Deus te dá para você se enxergar, para você se observar. Não caia na cilada do diabo, não caia no laço do inimigo. Escute, versículo 3. Versículo de número 3. Gosto de ver em duas, por causa da linguagem. Versículo de número 3. E Sansão deitou-se até a meia-noite. Então levantou-se e apanhou as portas da cidade com as suas barras e as trancas, colocou-lhe sobre os seus ombros e levou até o cume do monte que elevação em Hebrom, que estava em Hebrom. 64 quilômetros. Os caras parecem que dormiu. Esperaram o Sansão dormir, esperavam a Sansão sair, mas eu acho que os guardas que estavam lá, que rodearam a cidade e ficaram na porta, parece que dormiram. Ou se dormiram, alguma coisa aconteceu. Porque você vê o versículo antes dizendo que eles iam esperar, ia manter a vigília lá, ia ficar esperando Sansão sair. Ou agora ou de manhã. Quem sabe Sansão demorou demais, eles dormiram, e nem viram o estrondo, porque esperava a Sansão de manhã e o Sansão saiu meia-noite. Só que levou os portão da cidade. O homem era terrível, o homem tinha uma força tremenda. O homem era forte. E você não vê aqui dizendo, e Deus, como antes, o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo se aboliu. Já estava nele. A força já estava nele. Então essas coisinhas que a gente vai fazendo, esses feitos, vai nos enchendo, né? Vai achando que essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, a gente não vê a bondade de Deus, nem vê a misericórdia de Deus, vê o nosso ego e começa a cometer besteiras e besteiras. Porque nada está acontecendo, ninguém me pega, ninguém mexe comigo, não aconteceu nada comigo. E isso vai levando a gente de qualquer jeito, e a gente vai acreditando que Deus realmente está no negócio, que Deus realmente está apoiando, não é? E não é assim. Eu estou indo aqui, preste atenção, eu não estou fazendo contexto eu não estou pegando palavra cruzada para o Velho Testamento, para o Novo Testamento. Eu não estou eu estou lendo só o texto. Eu estou aqui só lendo a história e comentando um pouco de cada versículo. Entenda isso. E trazendo também para a nossa vida algumas aplicações. Sansão tinha que ficar esperto. Mas, como nada acontecia com Sansão, estava tudo bem. Sansão era o cara.
E às vezes a gente acha também que é o cara, né? A gente acha que é o Senhor, que é nada vai... Não, tem que ter cuidado. Tem coisas que vêm para nos advertir. Ó, Sansão foi se prostituir e nas suas andanças em prostituição o inimigo tentou matar. Mas Deus deu livramento. Nada aconteceu com ele. Ele arrancou a porta e levou e humilhou seus inimigos. Isso aí fala de humilhação. Isso fala de humilhação. Sansão humilha mais uma vez os seus inimigos. E os seus inimigos vai criando ódio, vai criando raiva, vai ficando perraça. E Sansão está tudo bem, mas Sansão está brincando com fogo. Sansão já estava reinando, já estava governando, cuidava da sua casa, protegia a sua casa, mas não. Enquanto Sansão estava em Gaza, quem estava lá tomando conta do povo? Quem estava lá cuidando do povo? Sansão? Não, ele estava em Gaza, se prostituindo, deitando-se com prostituta. Se ele estava deitando com prostituta, quem estava tomando conta da sua família? Quem estava tomando conta? Quem estava julgando Israel? Se ele estava no meio das prostitutas. Se ele abandonou lá e veio para cá. Irmão, aqui tem muitas lições, irmão. Esse capítulo 16 é muito forte, irmão. É muito forte. Você vai ouvir coisa hoje aqui, iluminado, para a tua vida, que você talvez nunca viu num culto de mensagem, de doutrina. Talvez sim doutrina, talvez sim nas reuniões, mas nos cultos, eu volto a dizer, os cultos é 30 minutos de palavra só. Quando passa das 9 horas, o povo quer logo ir para casa assistir televisão, ou fazer outras coisas, ou ficar na porta da igreja conversando. Mas é uma agonia para o culto terminar 9 horas. E para casa não vão. E quando vão para casa, vão passear, restaurante, essas coisas todas. Depende da sua cultura. Mas o culto todinho é mais louvor. Palavra é pouca. Como é que o cara vai trazer? Como é que um pregador vai ter para trazer uma... E o povo não quer um estudo desse. Num dia de culto familiar, depende da igreja que você está me ouvindo, entenda isso. O povo quer bênção. O povo quer mensagem avivada. O povo quer... Deus só fala se o cara falar 10 línguas mistério. Ficar falando em mistério o tempo todo. Muitos só acreditam que Deus está falando se for assim, mas é uma mensagem dessa, bem explicada, trazendo alguns pontos. Ai, irmão, isso dá sono. Não dá nem para ouvir. Entendeu? Então, vai ser coisas aqui que talvez você nunca ouviu, mas pelo menos você aprende e passa para outros que queiram também. Corte aí, dê um jeito. Então, vamos lá. Versículo de número 4. Tá? Versículo número 4. O versículo número 4, ele começa assim. Depois disso. Quando fala que depois disso, não se dá um tempo. Depois disso, depois desses acontecidos de Gaza, depois quando acontecem essas coisas, depois de Gaza, vem um outro fato. Qual? Depois de Gaza, versículo 4, leia comigo, depois de Gaza, e depois disso, aconteceu que se afeiçoou por uma mulher do vale de Socor, de Sorek, que se chamava Dalila. Olha aí. Sansão sai de um problema, irmão, e entra em outro. Há quem diga que Sansão conheceu 3 mulheres. Eu não quero nem falar das mulheres do seu grupo e nem quero falar da sua mãe. Então, mãe e família do grupo é uma coisa. Mas Sansão teve 3 mulheres na vida. Aqui na história, a história faz questão. Irmão do céu, irmão do céu. Você jamais vai encontrar Rebeca onde se encontra Dalila, irmão. Ah, tu não gostou? Escuta, tu não deu nem glória. Você nunca vai encontrar uma Rebeca
aonde se encontra Dalilas e prostituta, irmão. Rebeca é em lugares especiais. Rebeca é em lugares familiares. É no meio do teu povo que tem Rebeca. Tu só vai encontrar fora do teu povo, sabe quem? Caba macho. Ah, meu Deus. Rebeca não se encontra no meio das filisteias, irmão. Tu não entendeu, não? Tu quer uma Rebeca? Tu quer uma Raquel? Essas mulheres só se encontram em lugares santos. Mas Sansão não queria uma Rebeca. Sansão não queria uma Raquel. Não. Sansão queria uma prostituta e uma Dalila. E tu tem cuidado na tua vida. Tu tem cuidado na tua vida. Presta atenção. Não está acontecendo nada, né? Não está acontecendo nada. Esse capítulo 16 é os instantes finais da história de Sansão. E não está aqui por acaso. Está aqui para nos advertir, para nos preparar para o futuro. A história de Sansão poderia ser bem melhor ou diferente, porque Sansão não precisava de exército para vencer os filisteus, dar vitória ao seu povo. Sansão já mostrou para o filisteu quem era ele e quem estava com eles. Mas Sansão agora, pela sua vaidade, vai se prostituir, vai se deitar nos braços de mulheres falsas, mulheres bandidas. Olha só, deixa eu falar uma coisa para tu. A primeira mulher da vida de Sansão morreu queimada pelos próprios parentes, pelos próprios filisteus. Por quê? Por causa de Sansão. Eles não aceitavam. Eles não aceitavam, não, porque se aceitasse, não fazia o que fez. E tu conhece a história, vê o vídeo passado que tu vai entender. Sansão se apaixona, observa demais a Filisteia e abraça ela. E os pais têm que ir junto, e foi junto. No final, no casamento, irmão, pelo amor de Deus, irmão. No casamento, o caba já começa a ter decepção. Veja o vídeo passado. Tá aí. No casamento, o cara já começa a ter decepção. Foi traído no casamento, irmão. O caba ficou com tanta raiva que matou, feriu 30 filisteus e pagou a dívida, irmão. Depois ele se enraiveceu, irmão, e foi embora para a casa do seu pai e da sua mãe. E deixou a mulher. Capítulo 15 começa dizendo que ele voltou para a casa do pai da mulher. E chegou lá, bateu com a porta na cara, irmão. A mulher já estava no braço do outro, irmão. Pelo amor de Deus. Presta atenção, irmão. Aprende. Ela estava no braço do outro. Aí o pai oferece a mais nova, que era mais bonita. Sansão não quer, porque os olhos de Sansão queriam ela. Mas agora ela está no braço do outro. Sansão fica tão enraivecido que pega 300 raposas, irmão. 300 raposas junta. Mete fogo na seara do filisteu, irmão. Os camaradas se revoltam, vai lá e mata o pai, e a mulher mata a ex-mulher de Sansão, porque ela estava no braço do outro, irmão. Tudo isso por causa da revelação do inimigo, lembra? Que ela traiu. Oh, meu marido, você não me ama mais, meu marido. Olha que mulher falsa e fingida. Meu marido, você não gosta de mim, não, meu marido. Aí Sansão, o que foi, bichinha? O que foi, bichinha? Aí, você não gosta de mim. E o que foi, filha? Você não gosta de mim, não. Mas por que, filha? Porque eu não gosto de você. Porque você não contou o inimigo pra mim.
A primeira mulher, estou falando da primeira mulher, que Sansão se apaixonou e olhou. Filisteia, filha do cão. Escute, é Bíblia isso. Aí Sansão disse, eu não revelei nem para o meu pai e para minha mãe, eu ia revelar para tu. Mas ela fica perturbando todo dia. Que mulher quando quer conquistar, meu irmão, pelo amor de Deus. Né? Mulher quando quer conquistar, meu irmão, por isso diz provérbio, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Eita glória. E mulher quer conquistar o camarada, ela tem um jeitinho. E o Sansão revela para ela. Ela vai e revela para o povo, e Sansão foi traído. Teve que bater em gente, machucar a gente, matar a gente para roubar a roupa dos caras. Porque foi isso que ele fez. Matou para roubar. Ou é outra linguagem? É outra linguagem? Não é essa? Sansão matou, tomou a roupa dos camaradas, despelou os caras, deixou os cabas nus e pagou a dívida. Quem fez? Sansão. Por causa de quê? Por causa do amor. Eu quando estou apaixonado, eu faço muita coisa. Quando eu estou apaixonado, eu faço tudo por uma paixão. Eu fico angustiado até a morte. Sansão. Essa foi a primeira mulher que ele conheceu. Das Filisteias. Aí agora Sansão, no capítulo 15, parece que não aprendeu muito. No capítulo 16, ele já aparece dizendo, Sansão desceu a Gaza e se juntou a uma prostituta. Junto a essa prostituta, souberam que Sansão estava lá, armaram contra Sansão, Deus deu livramento, ele saiu. Mas você não vê dizer, Sansão se apaixonou por uma hebreia. Sansão se apaixonou por uma patrícia. Olha, Patrícia. Não vê. Só vê Sansão se apaixonado por quem não presta. E quer ter um relacionamento bom. Quer ter uma vida boa. Aí agora, Sansão deixa Gaza. E agora já está Sansão de novo. Aonde? Olhando para Dalila. Eita, Dalilazinha. Eita, Dalilazinha. Versículo 4. Então, depois disso, aconteceu que se afeiçoou por uma mulher do vale de Soroque, que se chamava Dalila. Você quer o nome de Dalila em hebraico, em grego, em quê? Nenhum dos dois, porque eu não vou falar, sou ruim, já estou até grego. Escute, porque não é essa a intenção, tá? Não é essa a intenção. Mas aqui a gente observa que Dalila, que Sansão não sossega. Sansão não sossega. Sansão gosta do negócio. Sansão vai para cima. Né? Sansão não se casa com nenhuma das dele, mas se afeiçoa fácil as coisas erradas. Aí tu vem dizer para mim que era Deus que estava fazendo isso. Nesse momento eu não vejo Deus nisso. Nesse momento eu não vejo Deus nisso. A minha sincera opinião, eu não vejo Deus nessas ações de Sansão. Não. Vamos continuar. Versículo 5. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e disseram, persuadiram ela, descobre como se consiste a tua grande força e como podemos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos e se tu conseguir, a gente vai dar 1.100 círculos de prata. Agora segura, versículo 5. Primeira, a gente volta já. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão. Aqui já disse Dalila a Sansão. Então, vamos comentar os 5 mesmo. Porque aqui já é outra coisa. Vamos começar os 5. Os príncipes. Não sei se Sansão estava por lá, ou saíram pelo fundo do quintal, que a casa dessa mulher tinha quarto que até escondia
Os filisteus? Era uma casa grande. Tinha alguma coisa aí, tinha algum mistério naquela casa. Se você olhar os detalhes da casa, tinha mistério, porque ela estava com um canto no Sansão e os cabas estavam escondidos em outro. Então, tem mistério nessa casa, mas eu não quero falar da casa, não. Eu quero falar dela. Então os filisteus foram lá e prometeram para ela, para que ela descubra aonde está a força dele, para que a gente possa dominá-lo e amarrá-lo e subjugá-lo. E daremos a ti um 1000 círculos de prata. Irmão, o negócio ia ser bom. Porque agora, se essa mulher era boa de vida, agora essa mulher achou a mina de ouro. E a mina de ouro chegou na sua... Ela não foi buscar, não. Escute, preste bastante atenção nisso, rapaz. Presta bastante atenção nisso. Não foi a Dalila que foi lá em Israel atrás de Sansão, não, viu? Para tirar Sansão dos caminhos. Não foi Dalila que foi atrás de Sansão lá em Israel para tirar Sansão dos caminhos, não. Foi Sansão que foi atrás de Dalila. Ah, eu caí porque não aguentei. Eu caí porque... pai, veio atrás de mim. E, não. Aqui os filisteus foi atrás dela, para convencer ela a conquistar, a descobrir como manipular, como prender, como amarrar Sansão. E tinha um pacto. Esta mulher, a terceira mulher que Sansão se afeiçoou, ela era filisteia, mas foi Sansão que escolheu. Quem escolhe é Sansão, quem vê é Sansão, quem enxerga é Sansão, quem se apaixona até a alma é Sansão. Se apaixona pela Dalila. Mas essa paixão vai lhe trazer quedas, amargura e até a morte. Então tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com essas coisas. Se é hora de parar, para. Já brincou demais. Sabe por que é que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Não. Vou te dizer. O que é um homem ser segundo o coração de Deus? É aquilo que o coração de Deus quer que você seja. O que era que Deus queria de Adão? Que Adão fosse sincero, abrisse o seu coração para Deus, reconhecesse os seus erros. Sansão, tu pecou, tu errou. Mas não foi eu, não. Foi a mulher que tu me deste. O que Sansão deveria dizer? Foi eu. Me perdoe. O que Deus quer de mim, de você? Escuta. O Espírito de Deus é quem convence o homem de quê? E de quê? Convence que o homem é pecador. Se convence o homem que ele é pecador, é para que ele entenda que ele é pecador e precisa de arrependimento. Precisa se arrepender. Precisa da libertação. E convencer o homem que o salário do pecado é o quê? A morte. É o juízo final. O Espírito Santo tem esse trabalho de convencer o homem acerca dessas coisas. Um homem segundo o coração de Deus, não é que ele não vai errar, não. Ele pode errar. Mas quando ele erra, não erra como Sansão. Ele erra por errar o alvo. Ele quer acertar. Mas no meio da sua jornada, ele pode vir a errar. Mas o que é que ele tem que fazer quando errou? O que é que ele tem que fazer quando erra?
O que é que ele tem que fazer quando peca? Não é apologia ao pecado, não. Não é dizer que tem que viver pecando, não. Mas a natureza, corpo, alma e espírito, a natureza humana, a tendência da carne, enquanto estiver aqui na terra, não tem homem perfeito. Não, tem aquele que procura a perfeição. E como é que procura a perfeição? Sendo segundo o coração de Deus. É reconhecendo que precisa da graça. Reconhecendo que precisa de Deus. Reconhecendo que errou. E não pode estar cometendo esse erro. E não pode estar errando. Aquele que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Mas quando você lê a carta de João, você entende que aqueles que começam a viver em Cristo, começam a viver em luz, aborrecendo as trevas. Mas se esse vir a errar, ele tem que conhecer que errou, pedir perdão e assumir os seus erros. Não ficar culpando A e B pelos seus erros. Eu errei por causa do fulano, eu errei por causa do cicrano, eu fiz isso por causa disso. Não! Reconhece o teu erro, reconhece a tua limitação e busca a Deus. Que diferente de Pedro, Deus é. Deus é. Deus está sempre pronto para te perdoar. Você não pode permanecer no erro, fazendo de conta que nada aconteceu. Ah, mas eu estou pregando, está uma benção, está uma benção. Ah, quando eu prego, acontece algumas coisas. Mas como é que está a tua vida? Ah, eu canto demais, mas quando eu canto acontece alguma coisa. Mas como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? O símbolo de Nazireu era os cabelos. Quem via ele com cabelo grande sabia que ele era consagrado, tinha um voto a Deus. Então, ó, presta bastante atenção. Isso é a palavra de Deus para o teu coração. Eu disse a você que me preparei, falei com Deus, consagrei. E estou aqui para te dizer, para fazer essa live, a live final sobre Sansão. Não se iluda. Não se iluda achando que está tudo bem, vai ser como da outra vez. Você precisa falar com Deus, dar valor a Deus antes que fique cego. Porque na cegueira Sansão só estavam precisando só arrancar os olhos de Sansão para ele ficar cego de uma vez. Mas ele já estava cego. Ele já estava cego espiritualmente. Ele é aquele que sai de um abismo e entra em outro. Ele procura a sua própria destruição. A história de Sansão poderia ser diferente. Poderia, pastor, ser diferente? Poderia ser diferente. A história de Sansão poderia ser diferente. Que história você está conduzindo a tua vida? O que você espera para a tua vida? O que você espera para o teu lar, para a tua família, para o teu ministério? Como é que estava o ministério de Sansão? Olha só. Sansão já estava, tinha comido mel, já estava errando. Ele já estava quebrando o voto de Nazireu. Comeu mel da onde não deveria comer. Estava bebendo. Ele já vinha quebrando alguns protocolos que não deveria quebrar. Ele já vinha quebrando algumas coisas que não devia. Só faltava o último. Mas o último, que ele não poderia quebrar, que Deus ainda estava operando, ele vai perder. Ele vai perder essa comunhão. Sabe aonde? Começamos a falar dela. No colo
da Dalila. Olha, irmão, estou sentindo aqui a glória de Deus. Estou sentindo aqui uma graça, irmão. Estou sentindo aqui uma graça. Deus está me tomando aqui de uma forma, irmão. Meu companheiro, minha companheira, não brinque com as coisas de Deus. Agradece a Deus por aquilo que tu já tem. Se tem algum erro, se conserta. Deus está pronto para perdoar. Você é homem, você é mulher segundo o coração de Deus, que reconhece os seus erros. Não culpa ninguém pelos seus defeitos, pelos seus problemas. E procura consertar. Não se entregar. Sansão se entregou, irmão. Sansão agora deixa o seu povo e começa a conviver com quem? Com Dalila. Quem era que ia tomar conta lá do povo? É como ele saiu da sua casa, deixou os seus para viver com Dalila. Porque aquela vivência com a Dalila não foi um dia, não. Foi tempo. Aquelas armação que Dalila fez, que a gente vai falar daqui a pouco, foi tempo, irmão. Sansão saiu de casa para nunca mais voltar para casa. Ô, irmão, quando eu vejo isso, quando Deus me revela essas coisas, Sansão saiu de casa para não voltar mais, irmão. Entende? Muitas pessoas que abandonam a sua casa, a sua família, por emoções, por aventura, e vai pagar um alto preço por isso. É como sair da salvação, é como sair da graça, deixar a graça e viver nos lugares proibidos. Mas vamos para lá, vamos para o texto. Vamos para o texto. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Versículo 6. Depois, pois, Dalila, Sansão, diga-me. Aqui já começam os fatos. Diga-me, te peço. Em que consiste a tua força, a tua grande força? Como que poderei eu amarrá-lo? Por quê amarrá-lo? Porque ela já vem induzida e preparada pelo inimigo. O inimigo diz, olha, vê aí como é que a gente vai amarrar ele. Porque da última vez que a gente amarrou Sansão, rapaz, esse negócio do me diga como eu vou amarrar você, é o que o filisteu já botou na cabeça dela. Por quê? Porque a última vez que amarraram Sansão, o que foi que Sansão fez? A última vez que amarraram Sansão, Sansão se soltou, corda nova, Sansão se cortou, se soltou, e as cordas eram como um fio queimado, pufo, pegou uma queixada e matou 1000. Aí os filisteus já estavam assustados, que sabia que não podia amarrar Sansão de qualquer jeito. Ele precisava saber. Então a única pessoa que poderia dar informação como seria dominado era o próprio Sansão. Então às vezes você vai se entregando, vai se apresentando como se perde a graça, como se perde aquilo que você tem. É nas atitudes pequenas que você vai perdendo. Sansão, como ela pergunta, como é que a gente pode prender você, rapaz? Você tem tanta força, mas como é que a gente pode amarrar você? Por quê? Porque ela já vinha instruída, já vinha preparada, porque já amarraram Sansão uma vez e Sansão destruiu a corda e matou 1000. Então, ela já vinha preparada, já vinha sabendo. Então, a única pessoa que podia dar informação como prender Sansão era Sansão mesmo. E às vezes, você sabe qual é o seu ponto fraco. Olha para isso. Às vezes você sabe qual é o seu ponto fraco. O problema, sabe o que é?
é que você não procura vencer esse ponto fraco. Você não procura dominar esse ponto fraco. Você não procura fortalecer esse ponto fraco. Você não procura se fortalecer aonde você é mais fraco. Ah, você é fraco em quê? Eu não posso ver dinheiro fácil. Eu sou ladrão. Então, procura se livrar dessas coisas. Entende? Ah, mas eu não posso. Procura se policiar, irmão. Eu sou muito brigão, eu gosto de briga. Eu não levo desaforo para casa. Então por que procura desaforo? Porque não se livra de pessoas ruins que estão ao seu lado, que nem todo mundo tem que estar ao seu lado. Você tem que amar, mas conviver não. Então você tem que ver. Ninguém sabe da tua fraqueza, o maior ponto de fraqueza, se não for você, é país de Deus. Deus sabe do teu ponto fraco e você sabe do teu ponto fraco. Só que o teu ponto fraco é para você. Você não tem que dar ferramenta para o povo acabar com você não, rapaz. Você não tem que alimentar o teu inimigo com as tuas fraquezas. Você não tem que alimentar os seus inimigos com os teus problemas. Com o teu passado ou com o teu presente. Você não tem que dar... eu vim confessar, eu vim dizer para você que eu sou fraco nisso. Não, ninguém tem que saber do teu ponto fraco não, pai. Teu ponto fraco é teu e Deus. Tu concorda com isso? O teu ponto fraco, só quem pode saber é tu e Deus. Só isso. Não tem que apresentar o teu ponto fraco para ninguém não, porque quando tu abre a boca, e outra coisa, eu vou confessar pro meu amigo. Confessar pro teu amigo o quê, homem? Tu tem amigo? Ninguém tem amigo, rapaz. Nosso amigo é Deus. Se fortalece. Segredos da vida que deve ser guardado para a morte. É do começo à morte. É até a morte, só acaba depois da morte. Então, Paulo queria que Deus tirasse os fios na cara. Disse, não, minha graça te basta. É com tu e Deus, rapaz. Não tem que estar se apresentando, mostrando a tua fraqueza para quem quer que seja, não. Porque o que eu vejo aqui é aonde, como eu posso te amarrar. Escuta isso, homem. Eles estão usando a mulher Dalila. Sansão não sabia, porque Deus não revelou. Deus não podia impedir? Podia. Mas por que Deus não pediu? Porque foi o caminho que Sansão procurou. É o caminho que nós procuramos. Entende? É o caminho que nós procuramos. Foi o caminho que Sansão... Capítulo 16 é esse. É o caminho que Sansão procura. Sansão já estava sendo juiz em Israel. Mas agora Sansão começa a entrar pelas aventuras. Entende? Então você não pode, rapaz. Você não pode estar mostrando sua fraqueza. Ah, é meu melhor amigo. Que melhor amigo, rapaz? Tua fraqueza é tua fraqueza, rapaz. Se tu é fraco em alguma coisa, rapaz, procura se consertar, procura resolver. É contigo e Deus. Vai dar instrumento a teus inimigos para tu ver. Se eles vão te ajudar. Não, não vão te ajudar. Se você der ponta a tua fraqueza a qualquer um que seja, eles não te ajudam. Eles voltam para arrebentar, e principalmente o diabo. Ó, se você é fraco numa área, não dê ferramenta. Procura resolver, procura consertar, e tu e Deus vai ver a tua vida. Entende? Só que aqui, a mulher, a primeira coisa que fez, o que foi que ela fez? Depois disse Dalila. Ela já estava preparada e disse, Sansão, diga-me, Sansão, peço-te, Sansão, diga-me, Sansão, em que consiste a tua grande força, Sansão? Diz para mim de onde vem a tua força, Sansão. Olha, primeiro ela pergunta pela força. Da onde vem o jeitinho da mulher? Oh, Sansãozinho, meu amor. Da onde é que vem a tua força, meu neguinho? E eu quero saber mais. Eu não quero só saber de onde vem tua força, não. Sansão. Eu quero outra coisa. O quê? Continua. Olha ele. É aqui. Consiste a tua força
E como poderei ser amarrado para que podemos te subjugar? A mulher confessa. Ela já disse qual é a intenção dela. E tu não viu isso? Ele não viu isso? Nossa, ele estava tão apaixonado, tão cegão, estava gostando da coisa, que para o povo de Israel, já estava lá mesmo, ele já estava cá. Sansão, me diz onde é que está a tua força? Como é que tem tanta força assim esse homem, homem? Homem, como é que está a tua força? Eu te pergunto mais uma outra coisa e tu não me responde, homem. E o que é? Como é que eu posso amarrar tu para te subjugar? Ai, pia. Como é que eu posso te amarrar? Aí Sansão começa a brincar com essa situação. Sansão lhe respondeu: se me amarrar com 7 cordas de vinho fresco, de nevo fresco, que ainda não esteja seco, eu ficaria fraco e seria como qualquer um outro homem. Aí começa a brincar com ela. Mas ele começa a se entregar. Ele começa a gostar da brincadeira. Se me amarrar assim, eu vou ficar tão fraquinho. E o interessante, irmão, é muita cegueira espiritual. É muita cegueira. O cara está tão perdido. O cara está tão perdido que não enxerga, porque a primeira, pronto. Se brincou até aqui, a partir de agora a coisa vai ser diferente. Mas por quê? A coisa vai ser diferente. Por que a coisa vai ser diferente? Porque a coisa vai ser diferente porque ela vai começar a botar em prática. Então a intenção dela é perguntar e fazer. É perguntar e aplicar. Então se ela pergunta e aplica, tem que desconfiar. Se cortar aqui sai sangue. Aí você vai dormir, daqui a pouco a pessoa te corta aqui. Aí não saiu sangue. Saiu água. Você mandou de mim. Ela acabou de te cortar. Ela acabou de te ferir. E tu não está vendo isso? Tu não se ligou? Não, Sansão não se liga. E por que é que Sansão não se liga, pastor? Porque Sansão, mesmo diante do que aconteceu, ele fala para ela. Então, aí vê, versículo 8. Então, os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estava seco, e ela o amarrou com ele. Irmão, ela pergunta com charme, ele revela e ela faz. Tu é doido, é? Tu não está vendo que ela está praticando contra tu as ferramentas que tu está dando? Tu está dando munição para o teu inimigo e teu inimigo. E tu não está observando, tu está cego. Tu não está vendo que o teu inimigo só quer te acabar. E tu fica dando munição. Era uma cegueira muito grande. Vamos lá. Ela botou a primeira tentativa em prática. E quem sofreu com essa prática? Sansão. Porque o que o Sansão mandou ela fazer, ela fez e botou em prática. Já era para Sansão se ligar, que o que ela está fazendo é querendo dominar realmente ele. E essa mulher era do cão, irmão. Era astuta, era instrumento dos filisteus para destruir o homem de Deus. Tu não está vendo, não, que o que está acontecendo em tua volta, mas que eu estou falando com você. Deus está me levando a falar com você. Será que tu não está vendo que essas coisas vai te levar ao inferno, vai te atrapalhar? Olha, escuta. Aí ela faz, versículo 8. Trouxeram os tendão fresco. E os espiões estavam escondidos com ela em um outro cômodo.
Então a casa era grande. Tinha um outro cômodo. Tinha um outro quarto, onde tinha soldados lá esperando. Olha para ele. É claro, irmão, Sansão não sabia que tinha gente escondida. Mas Sansão já era para saber que ela estava botando em prática tudo que ele estava falando. É isso que eu quero dizer. Ela não perguntou e ele não disse. E ela não fez ou fez? Fez. Então, se ela fez, já era para Sansão se ligar. Como é que a pessoa diz, se você bater na minha cara aqui, eu dou a outra. Aí a pessoa bate na tua cara. Aí tu dá a outra. Porque você deu o instrumento, irmão. Sansão estava dando o ferramento da sua fraqueza e Dalila, como o diabo, estava botando em prática porque realmente queria dominar, que é o que acontece no final. Então vamos lá. Mas Sansão deveria se ligar. Então você tem que se ligar no que está acontecendo. Escute. E os espias que estavam no outro cômodo, então ela falou, os filisteus vêm contra você, Sansão. E ele quebrando as cordas como se quebra fio de linho, chamiscado, assim, que não se dobrou, da força. Ela bota em prática, ele quebra as cordas. Os filisteus estão vendo ele quebra as cordas. A partir daí já era para ele se ligar, mas ele não se liga, ele não fica esperto, na nossa linguagem. Versículo 10. Então Dalila disse a Sansão, você zomba de mim e me contou mentira. Nada do que você disse é verdade, Sansão. Você me contou mentira, Sansão. E o bestão? Ai, coisa linda. Ela tá mexendo comigo. Tu é doido, é? Oh, Sansãozinho. Tu tá mentindo pra mim, Sansão. O que tu falou? Eu fiz contra tu. Eu te amarrei. Eu tentei te dominar. E tu não caiu. Mas tu tá mentindo, né? Mas conta pra mim, conta. Tu tá mentindo, tu não gosta de mim. Aí ela começa. Aí quando eu vejo isso, então, tu tá zombaço de mim, tu tá zombando de mim, tu tá caçoando de mim, agora me revela, por favor. Agora me revela, por favor, como que pode você poder ser, como é que você pode ser amarrado? Eu quero saber, que nem menino chorando. E a mulher querendo aplicar o golpe. A mulher sabe. E sabe quando o cara tá apaixonadão, ela passa 3 dias fora. Quando o cara tá apaixonadão, quer ver, ela não atende a ligação. Passa um dia na casa da mãe, o cara apaixonadão. E ela vai dobrando o cara. E o cara, eu amo ela. Diz que não quer mais conversa com ele, fica moada. Vai dormir no sofá. Vai dormir na cama, rejeita, fica rejeitando, fica fazendo charminho, e o camarada fica que nem um bobão, apaixonadão. Eu não gosto de você porque você não me deu isso. Você não gosta de mim porque você não deixou ir para casa de mamãe. Você não... Dalila conquistando Sansão. Dalila agora estava aplicando, né? Versículo de número... Ah, meu Deus. Mas ela não perdeu o foco. Mesmo... Ela não perdeu o foco, porque ela tinha um foco. Primeiro, qual era o foco dela? Era as moedas que ela ia receber dos príncipes. Entende? Acredita que 55
quilos, é muita coisa. Então ela estava no foco, ela não gostava de Sansão. Ela estava ali simplesmente como um instrumento para derrotar Sansão e botar a mão nas moedas. Faz tudo por dinheiro. Faz tudo por dinheiro. Tá ali, mas a intenção é só dinheiro. Faz tudo por dinheiro. Ela estava fazendo tudo por dinheiro. Todo sacrifício ela tinha que insistir. O bestão que não sabia. Mas ela tinha que insistir porque ela tinha que completar a sua meta. A meta de Dalila não era mais Sansão. A meta de Dalila era destruir Sansão. Era amarrar Sansão e entregar Sansão amarrado. Ela tinha que concretizar. E os inimigos sabiam que Sansão era apaixonado por ela. Sansão era doido por ela. O inimigo sabe qual é a tua paixão. Pela tua paixão tu serás destruído. Vamos usar o que ele gosta. Se ele gosta de apisto, vamos botar apisto. Se ele gosta de cenoura, vamos botar cenoura. Se ele gosta, o que ele gosta, vamos pegar. Mas vamos pegar com o que ele gosta. Ele gosta de quê? Gosta disso. Então vamos quebrar ele por isso. Qual é a fraqueza dele? É isso. Então é por isso que ele vai ser quebrado. Cuidado. Fique esperto. Isso é laço. Dalila não estava ali dando amor a Sansão, carinho a Sansão, porque o amava. Estava ali porque ela queria o capim que foi prometido a ela. E não foi Sansão que prometeu. Quem prometeu foi o inimigo de Sansão. Não esquece disso. Aqui tem muita história. Agora que a gente começou. É 31 versículos. Agora que estamos no 12. Tem tempo para essa live? Não sei nem quanto tempo faz. Mas eu vou deixar aqui algumas coisas. Depois a gente conclui o resto. Eita glória. Deixa eu ver até onde eu vou. Eu estou no versículo. Eu vou até o versículo de número. Até o versículo de número. Não sei. Deus já tocou no meu coração aqui. Não sei. Está cedo ainda? Vamos lá. Eu vou ter que sair que eu vou ter que fazer uma visita. Hoje, segunda-feira. Então vamos encerrar aqui essa aqui. Na primeira tentativa de Sansão, qual foi a primeira tentativa? Versículo 10. Dalila disse, sua zomba de mim. E ela declara. Versículo 11. E ela declara. E ela lhe responde. E ele lhe responde. Se me amarrarem com cordas novas, que não tenha sido trabalhada, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Sansão está cedendo. Sansão está muito envolvido. Isso é assunto para a próxima live. Não vai dar para terminar hoje. Bondoso Deus, eterno e magnífico Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, aqui estamos. Obrigado por esta oportunidade. Nos prepara para as próximas. E que todos aqueles que observaram essa mensagem, seja ele crítico ou não crítico, mas que venha a ser uma bênção para cada um. E que o teu nome, só o teu nome vai ser glorificado. Abre nossa mente. Faz-nos entender os momentos das manipulações. E que nós, Senhor, Senhor, possa encontrar fortaleza em Ti. E entender que não dá para brincar com o pecado. Não dá para brincar com as coisas erradas, e que temos que estar firme em Ti, porque só em Ti encontramos vitória e encontramos riqueza, em nome do Teu Filho amado Jesus. O que eu aprendi hoje? Nós estamos parando aqui. Sansão está confessando, está dando lugar mais uma vez. O seu inimigo, o que eu aprendo aqui, é que aquilo que você gosta, aquilo que você mais